A mulher casada representa ou simboliza a igreja. Este foi o principal assunto nos nossos últimos vídeos. O tema realmente é falando sobre Cristo e a igreja. E o casal, o homem e a mulher, legitimamente casados, ou mesmo, formando família, o cônjuge, o cônjuge, a condição marido e esposa, esposa e marido. Eles simbolizam Cristo e a igreja. Nos últimos vídeos, eu vim falando e abordando muito a parte da mulher, a parte feminina. Eu agora quero falar sobre a parte masculina, certo? Obviamente que a mulher simbolizando a igreja, a mulher casada, o seu marido, o homem, ele representa Cristo. E isso lhe traz também muita responsabilidade no tratamento e no relacionamento entre ambos. Vamos falar da parte concernente ao homem, Bom, Cristo deu a sua vida pela igreja. O verbo, como diz lá no livro de João, se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens, com um desígnio que ele mesmo disse, para que Deus passasse dele esse cálice. O desígnio, ele foi tão tremendo que no monte da transfiguração, quando Jesus Cristo orava e quando Deus o revelou, e a palavra diz que ele começou o seu sofrimento ali no monte da transfiguração, porque Deus mostrou para ele exatamente como seria dali a poucos dias a sua execução, o seu martírio. Então, o desígnio de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, era um desígnio muito difícil. E ele foi justamente orientado e avisado de que forma seria. Olha, o grande trabalho de Jesus é aperfeiçoar a igreja, mas para isso ele teria que vir. A obra de redenção, a obra de restauração da igreja começaria justamente com a sua morte. Ressurreição, ascensão aos céus, daí, semanas após a vinda do Espírito Santo, a igreja sendo renovada, ou seja, o primeiro movimento pentecostal realmente começou ali, aliás, tem o nome de Dia de Pentecostes, e ali começa a igreja de poder. E como ele tinha orado ali no Evangelho de São João, ele disse: Pai, seja com eles como tu foi comigo. Ele orou pela igreja para que Deus tivesse uma comunhão com a igreja, e ele disse, não só estes aqui, mas outros, porque ele estava se referindo àqueles que seriam de outros séculos, de outros milênios. Ou seja, a igreja antiga, na época dos apóstolos, e nós vimos ali em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo a Coríntios, aos Gálatas, aos Colossenses, Tessalonicenses, nós vimos que a igreja naquela época, ela tinha convicção de que Cristo retornaria naqueles dias. Eles tinham a convicção que Cristo poderia voltar. Tem muitos hoje que têm a convicção, eu mesmo, recém-convertido, aos meus 19 anos, falava-se tanto na volta de Jesus, que poderia ser a qualquer momento, que eu muitas vezes ia dormir e ficava na expectativa
de não acordar no outro dia, ou seja, ficar na expectativa de ser arrebatado durante a noite, né? Em um desses eventos apocalípticos, né? Que fala do arrebatamento e tal. Mas, gente, é o seguinte, a igreja, ela tem que ser aperfeiçoada. E o aprimoramento e o aperfeiçoamento desta noiva, que é a igreja, da qual o marido representa no casamento, é preciso a gente esclarecer uma coisa. Tanto a esposa representa a igreja, quanto o marido representa Cristo, para o casal, para a casa, para o lar, um para com o outro. Isso é para que haja harmonia, é para que eles tenham uma base de como deve ser o comportamento de um para com o outro. Esse projeto de Deus tem objetivos. O primeiro objetivo é que ambos, procedendo com harmonia, procedendo com cumplicidade mútua, procedendo com amizade, com sincero convívio, e esse relacionamento, esse bom relacionamento é para Deus como um culto. E lá no livro de Cânticos dos Cânticos, eu gostaria e dou esse conselho a vocês. Cântico dos Cânticos é um livro, a princípio, poético, mas ele descreve o sentimento de um marido pela sua amada e descreve o relacionamento também desta amada, desta noiva, esposa, para com seu noivo, para com seu marido. O livro dos Cânticos, ele descreve uma sinceridade, um amor profundo, um respeito muito grande, uma forma muito respeitosa e ao mesmo tempo amorosa do homem se referir à mulher e da mulher se referir ao homem. Eu aconselharia vocês, a nós, meditarmos em Cântico dos Cânticos. É um livro para você ler e pedir a Deus interpretação. Mas ali, Salomão, dizem os historiadores, que foi inspiração de dois profetas. Adivinhem bem, dizem que quando o homem fala, é o profeta Salomão inspirado pelo Espírito Santo. E quando fala a mulher, quando é a fala feminina, que você vê